Olá, meus amores, e aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Então, peguem o caderno, o lápis e a borracha para fazerem as correções e vamos lá. Então, olha só, a atividade desta semana, né, eu venho falar de um outro elemento visual, né, enfatizando o cubismo, para fazer com que você entenda esse movimento que aconteceu em um período aí, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, sabendo que a elaboração de uma imagem para comunicar uma ideia ou informação pressupõe o uso de uma linguagem visual, assim como as pessoas podem verbalizar o seu pensamento, elas podem visualizar e mesmo usando a linguagem visual. Um diagrama, um mapa, uma fotografia, uma escultura ou uma pintura são exemplos de uso da linguagem visual. E podem incluir o ponto, a linha, a forma, a cor, o movimento, textura, espaço, proporção. Mas como as imagens são construídas? Vocês já pararam para pensar? Então, se prestarmos atenção a um desenho, veremos que nela há pontos, há linhas, há cores, a textura. As formas em artes visuais são constituídas por pontos, linhas, planos, cores e ao combiná-las entre si, podemos criar imagens e imagens impressionantes. Esses elementos são usados e explorados nas obras de artistas de diversos movimentos, ok? Iremos conhecer um desses movimentos artísticos, que é o cubismo. Então, primeiro eu venho falar um pouquinho sobre o que é o cubismo, tá? Para que vocês entendam o que foi esse movimento artístico. Então, o cubismo é um movimento artístico que surgiu no século XX. Os principais artistas que pertenceram a essa escola, né, a esse movimento foram Pablo Picasso, George Braque. Esse movimento se expandiu e influenciou a literatura e a poesia. O quadro Les Demoiselles de L'Avignon de Picasso, eu não sei falar direito, que foi pintado, né, em 1907, é conhecida como um marco inicial desse cubismo, né? E nessa obra fica evidente as referências, né, as máscaras africanas, né, que influenciaram muito essa fase inicial do cubismo. E juntamente com outras obras, como está falando aqui, tá? Com a obra de Paul Cézanne. O cubismo representava as formas da natureza por meio de figuras geométricas. Isso é uma característica do cubismo, representando as partes de um objeto no mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Historicamente, o cubismo se originou na obra de Cézanne, pois para ele a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. Entretanto, os cubistas foram mais longe do que esse artista. Eles passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. Olha que coisa mais difícil, né? É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Assim, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. Por quê? Porque o artista cubista, ele fazia tudo em primeiro plano, né? Como se as coisas estivessem todas um ao lado do outro e ali ele ia construindo a sua obra, né? Sem pensar em um fundo, sem pensar em um outro plano, tá? Em um segundo plano, somente um plano, né? Um mesmo plano para ele fazer toda a sua pintura, todo o seu arranjo, vamos dizer assim. O pintor cubista tenta representar os objetos em três dimensões.
numa espécie, né, numa superfície plana, usando formas geométricas, como predomínio de linhas retas. Não representa de forma real, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos, sendo possível perceber, né, juntos, né, perceber planos, volumes, linhas, cores e outros elementos da linguagem visual, como vocês veem nesses objetos, né, nessas obras de arte abaixo de 3 artistas cubistas. A primeira imagem, né, é uma imagem que foi pintada em 1907 por Pablo Picasso. A figura 2 por George Braque em 1909. E a figura 3 por Paul Cézanne em 1895. E se você for observar, por mais emaranhados, né, a imagem 2 possa aparecer, se você observar, você ainda consegue identificar, né, os elementos ali que o artista quis colocar nessa tela. A número 3 já consegue identificar aqui, né? Consegue identificar esses objetos, né, esse plano e assim por diante, que é essa imagem que aparece em frutas. A primeira do mesmo jeito, né, onde ele representa essas mulheres e tal, nessa imagem, né, desta forma, com linhas e traçados bem diferentes, né, e que sugere mesmo essa estrutura de corpos, né, e aí você acaba identificando. A imagem 2, se eu fosse descrever o que tem aqui nessa imagem 2, o que eu consigo ver? Se não tivesse o nome da obra, seria mais complicado. Como tem o nome da obra, eu já começo a analisar a imagem através dela. Por exemplo, o nome da obra é Porto em Normandie. Aí eu começo a analisar um porto. O que tem em um porto? Ah, um porto, né? Em um porto tem barcos, né? Tem embarcações, tem navios. Então, será que nesse desenho tem embarcações? E aí eu começo a analisar essa imagem por esse lado. E aí eu começo a identificar os objetos, né? Os elementos que compõem essa imagem, que são embarcações, né? Navios e tal. E aí eu já começo a dar uma forma para essa arte que antes para mim era só um emaranhado de rabiscos. Então vamos para a atividade. A primeira, eu peço para vocês, né, fazerem um estudo referente ao cubismo e observar a figura 1, 2 e 3 e identificar os elementos ou características do cubismo que você consegue identificar nas obras. Então, tá. De vermelho, eu tentei explicar da melhor forma possível para vocês conseguirem entender como que seria, né, essa resposta e tal. Então, o pintor cubista tenta representar os objetos em 3 dimensões. Isso dá para vocês perceberem muito bem nas obras, principalmente aquela que você mais identifica onde tem frutas. Né? Ela está sobre uma mesa, onde tem um paninho, tem o local onde é colocado as frutas ali, elas estão jogadas, caídas sobre aquela mesa e tal. Então tem um certo espaço ali, né? Um certo, dá para você perceber um plano naquela imagem, né? Então, o pintor cubista tenta representar os objetos em 3 dimensões, numa superfície plana, usando formas geométricas, com predomínio de linhas retas. Não representa de forma real, né? Porque algumas daquelas imagens, assim como a imagem 2, se você não prestar muita atenção até no nome da obra, você não consegue identificar direito o que tem ali, né? Então, sendo possível perceber planos, volumes, linhas, cores e outros elementos, né, da linguagem visual. A letra B. Pesquise sobre o cubismo brasileiro em nome de alguns artistas que se destacaram. Ok.
Aqui eu coloquei também de vermelho, destaquei, né, uma resposta para ajudar-lhes a refletir e entender um pouco como que entram os artistas brasileiros neste movimento, né, do cubismo. E eu coloquei, né, que é impossível falar sobre o cubismo no Brasil sem relacionar essa corrente com a Semana de Arte Moderna de 1922. Porque vários artistas brasileiros que fizeram parte do movimento cubista apresentaram suas peças, suas obras de arte nesta Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. Foram Tarsila do Amaral, Emílio de Cavalcante, Anita Malfatti. Esses artistas ganharam posição, né, de destaque no cubismo do Brasil, brasileiro. Letra C. Na imagem 2, Porto em Normandie, de George Braque, cena da primavera de 1909, em lugar de um espaço aberto preenchido com cor, o céu representa, na pintura, o Porto em Normandie. É cheio de formas, como a paisagem. Você consegue identificar os elementos de um porto nessa imagem? É igual eu falei, se você associar, fica quietinho, tá? Se você associar o nome, né, Porto em Normandie, com a imagem, você consegue associar os elementos que possuem ali, que são embarcações, né? Um espaço ali à beira-mar, onde ficam ancorados as embarcações. Letra D. E agora você é o artista. Use sua imaginação. Se esse artista estivesse aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Rio Verde, né, viesse para o Rio Verde hoje, qual espaço você acha que ele representaria, né, em uma tela? Ele representaria uma rodoviária? Ele representaria o aeroporto, um estacionamento do shopping, uma rua movimentada, uma escola? E aí você agora seria esse artista. Você vai criar um desenho usando os elementos do cubismo e representar aquilo que você mais gosta na sua cidade. Só um minutinho. Tá bom? E você vai representar um desenho de algo da sua cidade, do seu bairro, tá bom? Que você mais gosta. Às vezes você quer representar a escola, a praça da sua cidade. Esteja à vontade para fazer, tá bom? Minha filha chegou aqui, olha só. No finalzinho da gravação, né, filha? Ela estava dormindo, olha a carinha dela. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E qualquer dúvida, tirarei na nossa aula online, tá bom? Espero todos lá, espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? E tchau, tchau. Depois conversamos mais, tá bom? Fiquem com Deus.